Se eu te dissesse que o próprio Partido dos Trabalhadores acabou de admitir um movimento que pode isolar Lula politicamente para 2026, você acreditaria? Pois é exatamente isso que está acontecendo nos bastidores de Brasília. E o mais impressionante é que não foi a oposição que revelou, foi gente de dentro do próprio partido. Fica comigo, porque o que vem agora mostra um cenário que pode virar o jogo completamente no Brasil. A partir dessa admissão, o que começa a se desenhar é um cenário político bem mais delicado do que o governo tenta demonstrar publicamente. O próprio presidente nacional do Partido dos Trabalhadores reconheceu que duas peças-chave da base, o Movimento Democrático Brasileiro e o Partido Social Democrático, podem não caminhar com Lula na eleição de 2026. Essa informação foi destacada por veículos críticos ao governo, como a Gazeta do Povo, e acendeu um alerta imediato nos bastidores de Brasília. Para entender o peso disso, é preciso lembrar o papel desses partidos. O Movimento Democrático Brasileiro e o Partido Social Democrático não são aliados ideológicos, mas são estruturas fundamentais de poder. Eles têm presença em praticamente todos os estados, controlam bancadas relevantes no Congresso Nacional e ocupam ministérios estratégicos dentro do governo atual. Ou seja, não se trata apenas de apoio político, mas de sustentação real de governabilidade. Quando surge a possibilidade concreta de afastamento dessas siglas, o impacto não é apenas eleitoral, é estrutural. Sem esse apoio, o governo perde capacidade de articulação no Congresso, encontra mais dificuldade para aprovar projetos e passa a depender ainda mais de negociações pontuais, que tendem a ser mais caras politicamente. Esse movimento também revela uma lógica muito conhecida da política brasileira. Partidos de centro raramente abandonam um governo sem um cálculo claro de risco. Quando começam a se distanciar, geralmente é porque enxergam desgaste, perda de popularidade ou dificuldade de sustentação no médio prazo. Ou seja, não é apenas uma decisão eleitoral futura, mas um termômetro do presente. E o cenário se torna ainda mais evidente quando o Partido Social Democrático começa a articular uma candidatura própria à presidência. Isso muda completamente o jogo. De aliado, o partido passa a ser concorrente direto, disputando espaço no eleitorado e enfraquecendo a base que antes sustentava o governo. Além disso, há um fator interno que agrava a situação. Dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, lideranças regionais já demonstram resistência a certas alianças e estratégias nacionais. Isso indica que o partido enfrenta dificuldades não apenas para manter aliados externos, mas também para alinhar sua própria base interna. Quando todos esses elementos se conectam, o quadro que se forma é de fragmentação. Menos coesão política, mais disputas internas e externas, e uma base que começa a dar sinais claros de desgaste. E isso acontece em um momento decisivo, com o país caminhando para uma eleição que tende a ser altamente competitiva e polarizada. O resultado prático disso tudo é um aumento significativo da incerteza política. O governo passa a operar com menos previsibilidade, enquanto outros grupos políticos enxergam uma oportunidade concreta de crescimento. Esse tipo de movimentação costuma antecipar mudanças maiores no cenário nacional, e é exatamente isso que começa a chamar atenção agora. E ainda tem um ponto que amplia ainda mais esse cenário e que muita gente não está observando com a devida atenção. Quando partidos como o Movimento Democrático Brasileiro e o Partido Social Democrático começam a se afastar, eles não fazem isso apenas pensando na eleição presidencial. Esse movimento costuma vir acompanhado de uma reorganização completa nos estados. Governadores, prefeitos e lideranças regionais passam a recalcular suas alianças, buscando se distanciar de um governo que pode chegar enfraquecido em 2026.
Isso afeta diretamente a capilaridade eleitoral, que sempre foi um dos principais trunfos de qualquer candidatura forte no Brasil. Sem essa base local bem estruturada, a campanha perde força no interior, perde presença e, principalmente, perde capacidade de mobilização. Outro ponto importante é o efeito dominó dentro do Congresso Nacional. Com a sinalização de afastamento desses partidos, outros grupos menores começam a reavaliar sua posição. Ninguém quer ficar ao lado de um projeto que pode perder força, e isso tende a aumentar o custo político para o governo aprovar qualquer medida, criando um ambiente de instabilidade constante. Além disso, essa movimentação fortalece a construção de alternativas fora do campo da esquerda. Com mais partidos lançando ou cogitando candidaturas próprias, o cenário se abre, permitindo que novas lideranças ganhem espaço e consolidem apoio antes mesmo do início oficial da campanha. Tudo isso vai preparando o terreno para um impacto ainda maior, porque não se trata apenas de uma possível perda de aliados, mas de uma mudança no equilíbrio de forças dentro da política brasileira. Um governo que antes parecia consolidado começa a enfrentar sinais claros de desgaste, enquanto o restante do sistema político já se reposiciona de olho no que pode vir pela frente. E é justamente esse conjunto de fatores que nos leva ao ponto mais crítico dessa história. Existe mais um elemento que intensifica ainda mais esse cenário e que ajuda a entender por que esse movimento pode ter consequências tão profundas. Quando a base política começa a se fragmentar, isso não afeta só alianças e eleições, afeta diretamente a percepção de força do governo perante o país. Investidores, mercado financeiro, setores produtivos e até a população começam a reagir a esse tipo de sinal. Um governo que demonstra dificuldade em manter apoio político passa a transmitir insegurança, e isso pode impactar decisões econômicas, travar investimentos e aumentar ainda mais a sensação de instabilidade. Ao mesmo tempo, essa perda de sustentação política reduz a capacidade do governo de reagir a crises. Qualquer problema econômico, qualquer desgaste de imagem ou qualquer conflito institucional passa a ter um peso muito maior, justamente porque não existe mais uma base sólida para absorver esses impactos. E tem um detalhe crucial: esse tipo de enfraquecimento raramente acontece de forma isolada. Ele costuma vir acompanhado de queda de popularidade, aumento da rejeição e crescimento de adversários. Ou seja, é um processo que se retroalimenta. Na prática, o que começa como um afastamento de aliados pode evoluir rapidamente para um cenário de perda de controle político, onde o governo passa a correr atrás dos acontecimentos em vez de ditar o rumo da agenda nacional. E é exatamente aqui que toda essa situação atinge o seu ponto mais sensível, porque o que está em jogo agora não é apenas uma eleição, mas a própria capacidade do governo de se sustentar com força até o final do mandato. E quando você olha para esse cenário de forma direta, fica difícil não chegar a uma conclusão incômoda para o governo. O que está acontecendo não é um movimento isolado, é consequência de uma condução política que começa a cobrar seu preço. Um governo que apostou em alianças amplas, muitas vezes contraditórias, agora vê essas mesmas alianças se desfazendo no momento em que mais precisa delas. E isso expõe uma fragilidade central, a dependência quase total de acordos políticos para se manter de pé. Ao mesmo tempo, a dificuldade de manter esses aliados revela um desgaste que vai além dos bastidores. Mostra que há insatisfação com decisões tomadas, com a condução econômica e com a própria direção política do país. E quando essa insatisfação chega aos partidos que sustentam o governo, o sinal é claro. Outro ponto que chama a atenção é a perda de controle da narrativa.
Quando o próprio partido admite publicamente que pode perder aliados estratégicos, não há mais como esconder o problema. Isso reforça a percepção de fraqueza e acelera ainda mais o distanciamento de outros grupos políticos. Na prática, o governo começa a entrar em um ciclo perigoso. Perde apoio, fica mais fraco e quanto mais fraco fica, mais apoio perde. E esse tipo de dinâmica na política brasileira costuma ter um custo alto, tanto na governabilidade quanto nas urnas. O que se vê agora é um cenário onde o discurso de estabilidade começa a perder força diante de fatos concretos. E isso abre espaço para que adversários ganhem terreno, enquanto a base governista tenta cada vez mais conter danos. E é exatamente esse conjunto de erros, desgastes e decisões que pode estar pavimentando um caminho muito mais difícil para o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores nos próximos anos. No fim das contas, quando você junta todas essas peças, o cenário que se forma é bastante claro. Um governo que começou com uma base ampla agora enfrenta sinais consistentes de fragmentação, com aliados estratégicos se afastando, divisões internas aparecendo e o ambiente político se tornando cada vez mais instável. A possível saída do movimento democrático brasileiro e do Partido Social Democrático não é apenas um detalhe eleitoral, é um indicativo de que a sustentação política do governo está sendo colocada em xeque. E isso se conecta diretamente com a dificuldade de manter governabilidade, aprovar pautas e construir um projeto sólido para 2026. Ao mesmo tempo, o avanço de candidaturas alternativas e a reorganização de forças fora do campo da esquerda mostram que o restante do sistema político já está se movimentando diante desse enfraquecimento. Ou seja, não é apenas uma crise interna, é uma mudança mais ampla no equilíbrio de poder. Quando você observa o conjunto, o que aparece é um governo mais pressionado, com menos margem de manobra e enfrentando um cenário que tende a se tornar ainda mais desafiador nos próximos meses. E tudo isso acontece em um momento decisivo, que pode definir não só a próxima eleição, mas os rumos do país daqui para frente. Se você quer continuar acompanhando esse tipo de análise direta, sem filtro e com tudo o que está acontecendo nos bastidores do poder, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque esses movimentos que começam silenciosos em Brasília são justamente os que mais mudam o rumo do país. E os próximos capítulos dessa história prometem ser ainda mais decisivos.